Tá a fim de criar um design profissional dentro do Canva? Fica comigo até o final dessa aula que eu te mostro como isso pode ser simples. Vem para a tela do meu computador e acompanhe esse passo a passo bem detalhado comigo. Chegamos nesse resultado aqui, ó, no Canva gratuito. Então não tem segredo para fazer uma arte como essa dentro do Canva gratuito. Fica comigo até o final, você vai entender como é simples chegar nesse resultado aqui, ó. Olha que interessante. E este resultado aqui, somente utilizando o Canva gratuito, com pós-produção, a gente chega num resultado ainda mais interessante. Então, olha a diferença aqui do nosso trabalho com pós-produção e sem pós-produção. Então, a gente ganha bastante azul, né, na nossa imagem, então a gente traz esse padrão visual bem confortável. Para fazer essa criação é muito simples, então vão aí na descrição, façam um download dessas imagens e me acompanhem. Não tem erro, baixe as imagens na descrição e me acompanhem. Resolução padrão do canal 1080 por 1350, resolução de feed, ok? Resolução de feed para Instagram 1080 por 1350, tá bom? Então vamos para nossa criação aí agora. Ó, vou posicionar aqui o gramado junto com a arquibancada, são duas imagens separadas, então aqui eu sempre vou me baseando na minha criação para a gente chegar no resultado mais próximo possível. Então aqui eu já posso girar um pouquinho do gramado, posso aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou deixar aqui o gramado, ó, ele tá bem aqui, tá vendo, ó? Tá aqui o gramado, legal. Arquibancada, vamos posicionar ela. Então aqui não tem segredo na hora de posicionar a nossa imagem, ó. Nossos elementos, na verdade, né? Então vamos posicionar a arquibancada aqui, ó. A gente está trabalhando na cor de azul, né? Então eu já vou fornecer os elementos assim para vocês, tá? Mas eu coloquei todos eles aqui no azul dentro do Canva, tá bom? Aqui, ó, em editar, vou mostrar para vocês aí que esse procedimento eu já fiz para facilitar a vida de todo mundo na hora da criação. Mas tem vídeos, né, começando do zero. Então o gramado é verde, ó. Quem acompanha o canal já até conhece esse gramado, sabe de onde que ele veio, né? Já viu ele em outras artes, né? Então o gramado tá azul, legal. E a arquibancada também, né? A arquibancada tá no azul aqui, ó, tá vendo? Modifiquei a cor. Você já imaginou ter acesso a mais de 110 artes profissionais prontas, todas editáveis no Canva para usar tanto no feed quanto nos stories? Isso mesmo, são 2 formatos de cada arte, totalizando mais de 220 designs prontos. Esse é, sem dúvida, o melhor pack esportivo do Canva no Brasil. E tem mais, você vai receber atualizações toda semana, ou seja, sempre vai ter artes novas para editar nos 2 formatos. Tudo que eu lanço aqui no canal, você vai ter acesso lá também. E não para por aí. Junto com o pack, você ainda recebe um e-book exclusivo com mais de 40 páginas sobre a teoria do design gráfico para iniciantes, para você ver como é simples criar artes realmente profissionais. E ainda recebe super aulas completas, onde eu te ensino na prática a criar backgrounds profissionais, posicionar os elementos de forma estratégica, escolher as cores certas e deixar sua arte com cara de designer de verdade. E para fechar com chave de ouro, você ainda entra no nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade exclusiva onde eu e outros designers trocamos ideias, compartilhamos trabalhos e tiramos dúvidas todos os dias. Agora pensa comigo, tudo isso, mais de 220 templates, atualizações semanais, aulas exclusivas, e-book completo e acesso à nossa comunidade no WhatsApp, custaria fácil mais de R$100, concorda? Mas hoje você leva tudo isso por apenas R$37. Sim, R$37. É praticamente de graça tudo que você vai receber. Então não perde tempo, porque esse valor é promocional e vai subir. Clica no primeiro link fixado nos comentários e garante agora o seu acesso ao melhor pack de editáveis do Canva do Brasil. Arquibancada vermelha, essa arquibancada do Morumbi, mas ela tá azul, perde a identidade visual, né? E vamos embora. Ó, agora eu vou posicionar nosso background aqui de fundo. Essa imagem aqui, ó, ela tá dentro da paleta de cores da Argentina, como a gente pode ver, o azul e branco, tá vendo? Então aqui não tem segredo. Posicionei ela aqui, ó, ela tá mais ou menos assim, quer ver? A ideia é mais ou menos essa. A gente pode deixar ela aqui, deixar talvez até se a gente inverter isso aqui, ó, deixar assim, ó, talvez fique melhor. A gente pode deixar aqui o nosso background, já tá vendo que agora já tá mais parecido. Posso deixar mais ou menos aqui, legal. Agora vamos para as imagens aqui do Messi. Então vou pegar essa imagem aqui, a gente pode posicionar ela aqui, ó. Dentro das camadas, né, eu acho que eu entrei nas camadas aqui para posicionar o background, acabei nem citando, mas vamos lá, botão direito, camada, mostrar camadas, a gente vai pegar esse Messi aqui, né. Esse Messi aqui em específico ele vai ficar aqui na frente, mas qualquer coisa que eu quiser movimentar aqui nas camadas eu consigo, tá vendo? Como é o background, ele vai ficar lá atrás. Esse Messi aqui, né? Esse é um dos Messis da imagem. Então esse Messi aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Então
Esse Messi aqui não tem muito segredo, ele vai ficar acima de tudo mesmo, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então a imagem tá numa posição já bem parecida, vou aumentar um pouquinho pra gente acompanhar a criação ao lado, ok? Então aqui não tem segredo. Esse outro Messi a gente vai colocar ele aqui, ó. Então o nosso outro Messi está aqui no gramado correndo. Legal. Agora essa outra imagem a gente pode vir inserir aqui. A gente pode entrar nas camadas agora e jogar ela abaixo do estádio aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar apenas acima do background. Porque essa imagem ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. A gente vai focar no rosto dele, colocando em um dos pontos de ouro da nossa imagem. Né? Para quem entende um pouquinho das regras dos terços na composição, entende do que eu tô falando. Então, ó, mais ou menos aqui, tá vendo? Não tem muito segredo. Então vou posicionar aqui, ó. Para deixar o mais parecido com a minha imagem possível, ó. Tá vendo? Essa aqui tá mais pra cima, inclusive, ó. Então, já tá com estrutura aí em 98% de identificação. Legal. Posicionando as imagens, a gente pode trabalhar em cada uma delas. O primeiro passo a gente editar nas imagens, a gente vai diminuir a temperatura dessa imagem aqui, ó. Então olha a diferença que já faz quando a gente diminui a temperatura, certo? A gente diminui a temperatura, já ganha um azulado na imagem, né? Um aspecto azulado, mais frio, que casa muito bem com a nossa ideia. Então aqui a gente pode, não tem valores corretos, então aqui você pode colocar, né? Você acha, por exemplo, você achou essa nitidez forte, você pode remover um pouquinho dela. Você achou ela fraca ainda, você pode aumentar. Então, ó, não tem um número exato, fica aí o seu critério, tá bom? Para colocar os valores, tanto contraste também que eu mexi, você pode colocar mais com menos, temperatura também. Então nas outras imagens a gente vai repetir este procedimento, ok? Então vamos lá, ó. Nessa outra imagem aqui, ó, temperatura, mexemos aqui um pouquinho de contraste, aqui eu vou colocar um pouquinho de brilho, um pouquinho de vibração também, ó, e nitidez, tá bom? Nessa outra a gente já vai focar um pouquinho também na nitidez, ó, que já dá uma melhorada legal na imagem. Temperatura como sempre, ó. Então você vê que agora a gente já tem, né, uma imagem muito dentro aqui da paleta de cores aqui do que a gente está trabalhando, tá vendo? Então legal, feito isso a gente pode aplicar uma certa profundidade em todas as imagens. Então aqui eu dupliquei essa imagem do Messi, vou posicionar ela no mesmo lugar e vou aplicar um dual tone nela. Vocês já vão entender como que a gente faz essa profundidade, tá bom? Então, ó, destaques e sombras, legal. Agora a gente pode ir em desfoque, colocar isso aqui no 90%. 95%, não tem problema, dá até para deixar no 100%, porque essa ideia de profundidade é isso aqui, ó. Então eu entrei nas camadas, joguei essa imagem, né, aqui atrás, essa sombra, posso diminuir um pouquinho, ó, da transparência, porque isso aqui é justamente para a gente passar esse aspecto de profundidade, para essa imagem se destacar, né, perante ao fundo aqui. Então a gente vai seguir isso em todas as imagens, tá bom? Então agora eu não vou falar tanto sobre esse processo, porque aqui é repetição, tá bom? Então aqui, ó, mesma coisa, dupliquei, né? Agora a gente pode vir do tone, já vem no personalizado, destaques preto aqui, então vou um pouquinho mais rápido, tá? Ó. Desfoque, então eu sempre jogo lá nas alturas, mas também não coloco assim em exatidão a mesma coisa, porque são valores bem semelhantes, tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui é um detalhe, isso aqui não é uma sombra, digamos assim, de fato, né? É uma sombra, mas a ideia dela é passar um pouco de profundidade para nossa imagem. Então, tone, mesmo procedimento, vai deixar no preto, desfoque. Então aqui não tem valor exato, tá? Não se preocupem em acompanhar exatamente os mesmos valores. A ideia é conseguir aplicar essa profundidade aí. Então aqui nas camadas, novamente, vamos jogar isso aqui lá atrás, isso aqui, ó. Deixar ela apenas acima do background, legal, ó. Então, beleza, a gente está com este resultado aqui, ó. Vocês viram que foi rápido para chegar nesse resultado. A gente pode colocar uma sombra agora, de fato, no Messi aqui, né, nessa imagem que ele está no gramado. Então vamos aqui, ó. Fiz essa busca, a gente pode pegar esse elemento aqui. Esse é um elemento, né, para quem conhece o canal, já sabe o que eu vou fazer aqui. Mas para quem não conhece, ó, a gente vai pegar essa sombra aqui, uma sombra gratuita. A gente vai duplicar ela e posicionar ela no mesmo lugar. Dupliquei e posicionei no mesmo lugar. Dupliquei e posicionei no mesmo lugar. Então agora entrando nas camadas eu vejo que eu tenho 4 sombras. E agrupando elas eu tenho, ó, deixa eu agrupar todas. Agrupando elas eu tenho uma sombra mais intensa, tá vendo? Então essa sombra aqui mais intensa eu posso vir a colocar ela abaixo do Messi aqui.
Vou colocar ela aqui na bola, tá vendo? Então tem uma sombra aqui, ó, de contato da bola. Dá pra diminuir isso aqui, ó. Legal. Tá vendo? Então a sombra tá aqui. E posso duplicar esta sombra aqui, este grupo de sombras. Posso colocar ele abaixo do corpo do Messi. Isso aqui é para simular uma sombra, né? Não é uma sombra perfeita, mas para o Canva gratuito já está excelente. Então vamos em transparência diminuir um pouquinho aqui, ó, que é a sombra, né, do corpo dele. Legal. Então aqui a gente já tem uma sombra, tá vendo? Legal. Agora a gente pode pegar um quadrado. Aí vamos jogar esse quadrado aqui, ó, preto, tá bom? No preto aqui, ó. Então cor sólida, preto, ok. Gradiente, preto. Vamos transparecer essa segunda cor, ok. Estamos com um gradiente aqui, a gente vai posicionar ele aqui desta forma aqui, ó. A gente pode posicionar esse gradiente aqui, tá bom? Então vamos deixar o gradiente aqui, legal. Isso aqui eu posso duplicar e colocar aqui na parte de cima. Então, nas camadas eu vou entrar aqui, ó, e jogar esse gradiente lá embaixo, apenas acima do background, tá bom? Esse gradiente vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é mais um detalhe pra gente focar nossa atenção aqui no meio da imagem, tá bom? E agora esse aqui de baixo a gente vai vir em texto. Vamos selecionar o texto. Então selecionei o texto aqui, ó. A gente pode vir em Redinal 3138. Na verdade, não é nem a Redinal, é a Montserrat que eu estou utilizando. Então Montserrat no negrito, vamos escrever aqui, ó, Seleção Argentina de Futebol. Bacana, escrevi o nome aqui. Com esse nome escrito a gente pode colocar ele no branco, né? Colocamos no negrito aqui. E aqui espaçamento de letra a gente pode estourar, vamos deixar no 800 mesmo. Vamos aumentar isso aqui, ó, aí. Pode diminuir só um pouquinho, então. O tamanho disso aqui está em 16, tá vendo? A gente colocou, a gente colocou esse gradiente aqui justamente para a gente conseguir ler essa informação aqui embaixo, tá vendo? Então, ó, Seleção Argentina de Futebol, legal. E agora a gente vai pegar um quadrado novamente, então, ó, formas, peguei o quadrado, tá vendo? Esse quadrado aqui eu vou inserir ele no primeiro momento num gradiente, então, ó, você vai inserir essa cor, tá vendo? Ó? Inseriu essa cor aqui, vem em gradiente, né? Deixa eu só pegar ele aqui de novo, ó. Então, na segunda cor você vai inserir essa cor aqui. Então, copie esses códigos hexadecimais para que você tenha acesso ao mesmo estilo de gradiente. Aqui nos estilos, ó, tá vendo? Estou usando o primeiro estilo. Então, aqui a gente vai posicionar aqui em cima, ó. Posso deixar aqui, vou dinamizar ele um pouco, pra vocês verem que eu coloquei ele um pouco, né, um formato mais vertical, tá vendo? Então, vou deixar ele aqui. Tá vendo? Então o tamanho já tá parecido, né? Isso aqui eu posso duplicar. Então o mesmo quadrado, aumentei ele um pouquinho pro lado aqui, ó. Cor branca, tá bom? Então, ó, já tá parecido, tá vendo? Isso aqui dá até pra diminuir um pouquinho, ó. Sabia que dá para começar a ganhar dinheiro com o Canva, mesmo sendo um completo iniciante? Tem empresas pagando por trabalhos simples que você mesmo consegue fazer, mesmo sem experiência nenhuma. Falo isso porque o Canva é minha principal fonte de renda hoje. Eu atendo empresas, entrego artes corporativas que não levam nem 20 minutos para criar e me pagam muito bem por isso. Por isso, eu peguei todo esse conhecimento e lapidei num treinamento rápido, direto e prático, onde você vai aprender como a teoria do design realmente funciona na prática, como escolher as cores certas e posicionar os elementos para deixar suas artes profissionais e como criar design de alto nível em menos de 20 minutos, mesmo começando do zero. E também te mostro como é possível conseguir clientes de artes de um jeito muito simples. E ainda de bônus você ganha acesso ao meu pack completo de artes, mais atualizações semanais e todos os bônus inclusos. Só esse pacote já valeria fácil mais de R$300, mas hoje você pode ter acesso a tudo isso por apenas R$14,53 por mês ou R$97 à vista. Esse é um valor único que você paga somente uma vez e tem acesso a vitalício. E calma, você ainda pode olhar tudo por dentro, tirar suas conclusões e ver se realmente esse treinamento é para você. Caso por algum motivo você não goste, é só pedir reembolso nos primeiros 7 dias. Só que é o seguinte, essa condição é por tempo limitado, porque com as atualizações semanais, o preço vai subir. Então não perde tempo, clica no segundo link fixado nos comentários e vem aprender a faturar no Canva ainda hoje. Estou empurrando ele aqui um pouquinho para o lado, para a gente ter esse efeito aqui. Legal, agora a gente vem em texto novamente. Lionel. Vamos pegar a Montserrat. Vamos colocar ela no preto agora, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Preto. Essa aqui vai vir no branco.
né? Então preto é a espessura dela, né? É o bold, o mais bold possível, digamos assim. Então aqui, ó, Lionel, vou colocar aqui, tá vendo? Ó? Então não tem segredo. Lionel, aumentar. Então deixa mais ou menos assim. Ó, Lionel, deixa eu só mexer um pouquinho no ângulo. Aí, Lionel, vou duplicar esse Lionel, vou escrever embaixo Messi. Esse Messi eu vou colocar no azul, tá bom? Então vou utilizar esse azul aqui, ó. Só copiar esse azul, não tem segredo. E agora a gente tem aqui, ó, Lionel Messi, o nome dele, né? A gente pode dar um destaque maior aqui pro nome dele. Tá aqui, ó, Lionel Messi. Tá vendo? Então não tem segredo aqui, ó. Então coloquei o nome dele aqui. A gente finalizou toda a montagem do trabalho, tá vendo? Esse aqui, inclusive, tá um pouquinho mais pro lado, então deixa eu selecionar tudo aqui, ó, e modificar um pouquinho aqui do ângulo, tá vendo? Para seguir a ideia mais parecida possível. Então, beleza. Agora que a gente chegou nesse resultado, a gente vai baixar nossa imagem para a gente poder fazer o nosso pós-produção. Então, se você chegou até aqui, significa que você aprendeu alguma coisa, que você se interessa em criar flyers, né? Então já vale sua inscrição nesse canal, que esse canal tá cheio de conteúdos como esse. Você pode ver que tem bastante flyer como esse aqui, tá bom? Então já vale sua inscrição nesse canal, já vale sua sugestão também. O YouTube entende que comentários é a forma mais positiva de engajamento, então deixe um comentário aí, né? É uma sugestão de algum flyer, por exemplo, do Messi já é o terceiro ou é o quarto que eu trago, então você pode deixar uma outra sugestão. Não do Messi nesse vídeo específico, né? Mas você pode deixar, por exemplo, do Neymar, já tem uns 3 no canal. Né? Então você pode pensar em algum jogador que você queira, ou algum time que você torce, ou algum time que você gosta, pode deixar nos comentários, vai me ajudar muito. Algum outro tema não relacionado a futebol também pode ser. E algum comentário positivo ou negativo, caso você não tenha gostado, né? Caso a minha explicação não tenha ficado clara, caso tenha sido muito rápido também. Então deixa aí nos comentários, beleza? Então, ó, eu baixei minha imagem, vou jogar minha imagem aqui acima, tá vendo? Então vou entrar aqui nas camadas, vou jogar a imagem que eu baixei aqui acima, porque agora a gente vai trabalhar algumas questões, ó. Então a gente vai vir em editar da nossa imagem por um todo. A gente pode mexer um pouquinho na temperatura, tá vendo? Um pouquinho no brilho, fica a critério também, ó, mas eu gostei do brilho, ó. Contraste, pouca coisa, saturação dá pra colocar um pouquinho agora, ó. Que a imagem não esquenta tanto, tá vendo? Então a saturação é legal nesse momento. E nitidez também aqui, ó. Então, agora em filtros a gente chega em um estado mais interessante também, ó. Então em filtros, por exemplo, esse Luna aqui foi o que eu mais gostei. Então eu não vou deixar toda a intensidade dele, ó. Mas por exemplo, tá vendo, ó? Como muda. Então o filtro ele já faz uma diferença também absurda aqui, ó. No resultado final, tá vendo? Ó? Capri fica legal também, ó. Polar também fica interessante, que ele trabalha essa ideia do azul. Ó, entusiasmo. Ó, gostei do entusiasmo, hein, cara? Ficou legal. Então gostei, vou deixar o entusiasmo. É diferente. Então, olha a diferença aqui, ó, do nosso trabalho aqui, ó. Com os filtros, com uma nitidez melhor. Tá vendo? Então a gente chegou neste resultado no Canva gratuito. Então, pra quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. Tamo junto e até a próxima.